Roger surpreende para enfrentar o Vitória. Inter volta a campo amanhã à tarde no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conversar sobre tudo isso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, que bom que estão por aqui e aproveito já para passar alguns recados de imediato. Primeiro, vou te pedir para dar o like no vídeo. Segundo, para te inscrever no canal. Ontem atingimos a marca de 37 mil inscritos, mais de 6 mil novos inscritos nos últimos 30 dias. Isso é muito legal, muito obrigado pela ajuda de todo mundo. E mais, eu queria divulgar para ti que a partir de segunda-feira, já existe, tá? Mas a partir de segunda-feira, eu e o Juliano Machado, tá aí o card, e estaremos com uma live das 9 às 10 da manhã no YouTube, todos os dias, segunda a sexta, todos os dias da semana, falando de Inter, projetando coisas. Então também te convido a chegar nessa live nas manhãs, transformar isso num hábito bacana que tu vai gostar, eu tenho certeza absoluta. Dito isso, quero falar com vocês do Internacional. Vamos lá. Amanhã volta o Campeonato Brasileiro, a primeira competição, uma competição importante. Obviamente, só por ser o Campeonato Brasileiro já é importante, mas detalhe, o Internacional tem 3 partidas nesta competição antes do enfrentamento diante do Fluminense. Bom, que é pela Copa do Brasil. O Fluminense já na outra semana já tem o Flamengo. Não, desculpa, tem o Fluminense 2 semanas, depois tem o Flamengo, logo depois da Copa do Brasil. Esses 3 primeiros jogos que a gente pode botar aí, Vitória da Bahia, Ceará e Santos, acho que são esses 3 primeiros jogos, 2 no Beira-Rio. Tem um terceiro no Beira-Rio, acho que é contra o Mirassol, se não me falha a memória, eu não me lembro agora. Deixa eu até pesquisar aqui para não te falar bobagem, porque eu sei que os primeiros 5 jogos do Inter, um apenas é fora, e um deles é pela Copa do Brasil. Vamos lá, vou passar certinho que eu acho que é mais correto para não errar uma situação aqui, ó. Vamos lá, os jogos do Inter. O Inter pega o Vitória em casa amanhã. O Bahia foi adiado porque o Bahia está na Sul-Americana e tem aquele confronto da Sul-Americana que é a repescagem. Inter e Ceará no Beira-Rio, Santos e Inter fora e Inter e Vasco no Beira-Rio. Bom, nós temos 4 confrontos pelo Campeonato Brasileiro depois da Copa do Brasil. Esses 4 confrontos, logo após uma intertemporada, vai servir para Roger azeitar, ajustar, organizar o seu time, fazer com que o time do Inter volte a apresentar um bom futebol. E aí depois começam os confrontos de mata. Copa do Brasil primeiro e depois Libertadores na sequência. Nesse meio tem 2 jogos do Brasileiro, um deles contra o Flamengo também. O Flamengo e o Inter joga 3 vezes seguidas contra o Flamengo. Flamengo e Inter no Rio, Flamengo e Inter no Beira-Rio no domingo, Flamengo e Inter quinta. É só jogo contra o Flamengo. É loucura, tá? Enfrentamentos loucos contra o Flamengo. Que todos, ó, até para te passar as datas certinhas, Flamengo e Inter, dia 13 de agosto no Rio de Janeiro, Inter e Flamengo, dia 16 de agosto no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, e Flamengo e Inter e Flamengo, dia 20 de agosto no Beira-Rio pela Copa Libertadores, jogo de volta. Bom, dito isso, a gente tem que começar a projetar o Internacional, e eu te falei logo na largada sobre o título da live, do vídeo, que é Roger surpreende para enfrentar o Vitória. Surpreende de que maneira? Surpreende pelo que ele vinha apresentando nos últimos jogos. Roger, nos últimos jogos, vinha apresentando uma situação de formação com 3 homens no meio campo, 3 volantes. Uma linha de 3, depois uma linha de 2 e 1. Bom, isso foi utilizado esse ano pelo Roger. Vamos lá, não deu certo. Antes que tu venha no comentário me xingar, mas lá no Uruguai deu certo. Lá deu. Baixou bem as linhas e soube explorar os contra-ataques, lá deu certo. Deixa eu te falar uma coisa. E é um sistema que ele vinha utilizando muito. Por quê? Por convicção de Roger Machado ou por falta de opções de peças para jogar com 2 extremas? Bom, me parece uma situação que não ele sempre defendeu muito esse jogo. Tanto que lá contra o Atlético Mineiro até questionei Roger Machado e falei para ele a questão tipo, Roger, 3 volantes não dá certo, por que tu utiliza? Não, mas não são volantes. Dentro de campo, no terço final, esse terço final me pega muito. Então ele tira os 3 volantes, armando um time com 2 na primeira linha, 3 na segunda linha e 1 no ataque. Bom, vamos lá. Esse foi o melhor Inter de Roger Machado até agora.
O melhor Inter de Roger Machado até agora. E ele parece estar se reinventando, aproveitando esse tempo para utilizar o que deu certo para ele no Internacional, e essa é a maneira que deu certo. Mas, Jairo, o Thiago Maia não é primeiro volante. Cara, Thiago Maia, quando chegou no Flamengo, na sua primeira entrevista no Flamengo, a declaração dele é exatamente essa, abre aspas. Minha posição de origem é primeiro volante. Cão de caça. A bola passa, mas o jogador fica no chão. Essa é minha posição, Rio, fecha aspas. Então, o Thiago Maia é primeiro volante. No momento que o Inter ainda não tem as suas contratações, o Internacional vai utilizar essa formatação, com Thiago Maia e Bruno Henrique na segunda função. Eu sei que a galera tá meio amorida, Bruno Henrique deixa o time lento. É o Bruno Henrique, parceiro. É o que tem no momento. A segunda linha tá definida do Internacional. Wesley pela direita, Alan Patrick centralizado e Carboneiro pelo lado esquerdo. Dito isso, eu tenho a dificuldade de fazer pelo celular, fico olhando sempre a tela e não, olhar para cá é o certo, mas azar, vamos fazer como tá dando certo. Esse é a formatação do Inter, com 2 extremas, um homem centralizado e na frente, neste momento, quem ganha a posição titular é Borré. Bom, vamos desenhar o time agora do começo. Grande novidade a volta do goleiro Rocher, que nesse ano jogou uma partida só. Aguirre talvez seja poupado, aí estreia o Benítez. O Aguirre vinha de desconforto, talvez seja poupado para não forçar a sua volta de imediato. O sistema defensivo, Vitão, que conseguiu o efeito suspensivo junto do Victor Gabriel, e talvez Bernabé do lado esquerdo. Bernabé também teve um desconforto, talvez possa ser poupado para não forçar, e entraria o Ramon. Já iria o mercado no banco de reservas. Vamos lá. Primeira linha, Thiago Maia e Bruno Henrique. A segunda linha, Wesley, Alan Patrick e Carboneiro. Na frente, Borré. Esse deve ser o Inter para a volta do Campeonato Brasileiro. Que não só volta, a gente espera que não só a volta do Campeonato Brasileiro, mas que o Inter volte apresentando um futebol de extrema qualidade. Um futebol competitivo. Bom, passou aquela coisa do cansaço emocional, cansaço físico, teve 15 dias de férias, 15 dias trabalhando, agora é entregar tudo em campo. O ano do Inter se define nos próximos 30 dias. Exatamente nos próximos 32, 33 dias, para ser mais exato. Então o Inter tem que entregar tudo nessas competições e, nesses próximos 30 e poucos dias definir o seu ano. Sair da zona do rebaixamento, classificar nas 2 de preferência, mas em uma a gente já está muito satisfeito, sabendo os adversários que a gente tem pela frente, mas o Inter tem condições de classificar nas 2 e eu acredito, e tu também que é colorado acredita. E se tu não é colorado, tu acredita um pouco no Inter, sabe da capacidade do Inter. Dito isso, valeu, tamo junto. Amanhã, lugar de Colorado é no Beira-Rio. Grande abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?